O famoso pianista disse a um menino negro cego para tocar piano de brincadeira. Ele tem um presente incrível. Ei, garoto, que tal? Tocando algo para nós? Aposto que você sabe. Feliz aniversário. A voz do famoso. O pianista Vincent Sterling ecoou através o grande salão da Lincoln Art Centro, provocando risos abafados de os convidados da elite musical de Nova York. David Thompson, com apenas 16 anos, ficou imóvel ao lado do piano de caudas Tavey. Piano. Suas mãos agarravam sua bengala branca firmemente enquanto um silêncio constrangedor enchia o quarto. O menino chegou com seu professor de música de escola pública que tinha conseguido 2 ingressos para o máximo recital beneficente exclusivo da temporada. Vincent ajustou seu smoking Armani e sorriu para a plateia de clientes e críticos musicais. Aos 42 anos, ele era considerado um dos maiores intérpretes de Chopin do nosso tempo, com turnês mundiais esgotadas e contratos milionários. Para ele, isso, menino deslocado, representava tudo o que estava errado com as políticas de inclusão em eventos culturais. Vamos lá. Não seja tímido, Vincent insistiu, seu voz cheia de condescendência. Eu sou. Claro que nossos generosos doadores adorariam. Veja como investimos em diversidade. Senhora Patricia Wells, diretora do Fundação Organizadora, murmurou algo sobre ser inapropriado para ela. Assistente, mas não interveio. Depois, no geral, Vincent Sterling foi a estrela de a noite, responsável por levantar milhões para a instituição. David levou uma respiração profunda, seus dedos apertando em volta de sua bengala. Ninguém ali sabia disso. Ele passava 8 horas por dia praticando em um teclado emprestado no porão do igreja do bairro. Ninguém sabia disso. Aos 3 anos de idade, ele podia reproduzir sinfonias inteiras depois de ouvi-las apenas uma vez. E o mais importante, ninguém imaginou que naquele momento, enquanto todos o viam como um inconveniente obstáculo, ele estava memorizando cada nota, cada acorde, cada nuance do arrogância que pairava no ar. Na verdade, disse David, com a voz calma, cortando o murmúrio do paralelo. Conversas. Eu prefiro Bach. Vincent soltou uma risada sincera. Bah, sério? Que peça você poderia tocar, rapaz? O sorriso do famoso pianista estava prestes a congelar em seu rosto quando David respondeu, com uma serenidade que só existe em aqueles que carregam um segredo poderoso demais para ser revelado antes do tempo certo. Partita número 2 em Dó menor. Mas talvez seja um pouco avançado demais para esta audiência. O silêncio que se seguiu era tão grosso que você podia ouvir o tic-tac do antigo relógio no hall de entrada. Havia algo na maneira como o menino ficou de pé, a confiança silenciosa de seu palavras, que fizeram alguns dos convidados perceberam que estavam prestes a testemunhar algo muito além da simples humilhação. Se você está gostando desta história de Superando o Preconceito, não se esqueça de inscrever-se no canal para saber como um momento de zombaria se transformaria em a lição mais devastadora de Nova York. A elite musical jamais receberia. Vincent Sterling sentiu uma pontada de irritação com a inesperada reação do menino. Resposta. A partida número 2 em Dó menor foi um dos mais de Boas. Tecnicamente e emocionalmente complexo. Composições conhecidas por quebrar pianistas experientes. Como esse garoto ousa. Sugerem que o público não estava à altura. Isso, muito avançado, repetiu Vincent, seu voz assumindo um tom mais agudo. Jovem, cara, você está falando com pessoas que financiaram as maiores orquestras do mundo. Talvez você não entenda onde você são. A plateia murmurou em acordo. Margaret Rothschild, a Heiress para uma dinastia bancária e a fundação
Patrono principal, sussurrou para ela. Companheiro, que rude. Alguém precisa. Ensine boas maneiras a esta geração. David permaneceu imóvel, mas algo na maneira como ele segurava sua bengala mudou. Sutilmente. Seus dedos não estavam mais tremendo. Pelo contrário, eles estavam completamente relaxados, como os de um cirurgião antes de uma operação delicada. Vincent, interrompeu o Dr. Harrison. Webb, maestro da Orquestra Sinfônica de Boston. Orquestra. Talvez devêssemos continuar com o programa principal. Não, não, Vincent. Interrompeu agora claramente irritado com o insubordinação percebida. O jovem David. Aqui parecia questionar o sofisticação dos nossos hóspedes. Eu acho. É justo que ele demonstre isso. Superioridade musical que ele está insinuando. Vincent caminhou até o piano e tocou os primeiros compassos da partita. Com exagero quase teatral. Movimentos. Veja, David, isso é peça que exige não só técnica, mas maturidade emocional, algo que leva décadas para se desenvolver. Você tem certeza? Você quer se expor assim? O que Vincent não sabia era que David conhecia cada nuance daquela performance. Nos últimos 8 anos, desde que ele perdeu seu visão em um acidente de carro que também levou seus pais, ele dedicou todo o seu tempo livre, momento para música, não como um hobby ou por talento natural, mas por necessidade. Era sua única maneira de processando a dor que as palavras não poderiam alcançar. Sua tia Débora, que trabalhava como faxineira na música da cidade, conservatório, obteve acesso a objetos raros, gravações e partituras em braille. David tinha memorizado centenas de peças, estudando não apenas as notas, mas também interpretações históricas, a regional, variações, os contextos emocionais de cada compositor. Dr. Sterling, David disse, usando deliberadamente o título errado. Você tocou os primeiros compassos em Ré maior. A partita número 2 é em Dó menor. Uma gelada. O silêncio desceu sobre a sala. Vincent sentiu o sangue subir ao rosto. Ele mudou deliberadamente a chave para testar se o menino realmente conhecia a peça. Mas ele não esperava ser corrigido. Em público. Obviamente, era intencional. Vincent mentiu, sua voz perdendo sua suavidade polida. Eu estava testando seu ouvido musical básico. Entendo. David respondeu com uma calma que fez. Alguns dos convidados se mexem desconfortavelmente em suas cadeiras. Então você também deve saber que Bach compôs esta parte depois do morte de sua primeira esposa, Maria Bárbara. Cada movimento reflete uma fase de luto. É por isso que tocá-lo corretamente requer mais do que técnica. Requer ter conhecido a perda real. Declaração atingiu Vincent como um soco. O estômago. Sua própria interpretação de a peça sempre foi tecnicamente perfeito, mas frio, sem emoção. Profundidade que os verdadeiros conhecedores sempre notei, mas nunca ousei comentar. Muito bom, disse Vincent. Sua máscara de superioridade começando a rachar. Você é muito conhecedor de música. Teoria, que tal nos mostrar em prática? Ou você prefere continuar impressionando-nos com sua enciclopédia? Conhecimento. David se aproximou do piano, deixando sua bengala cuidadosamente inclinada contra o banco. Suas mãos encontraram o chaves com a precisão de quem havia mapeado milhares de teclados em seu mente. Uma pergunta antes de começar, David, disse, virando-se ligeiramente em direção ao público. Alguém aqui já perdeu tudo o que eles amaram em um único momento, e teve que reconstruir sua nota de alma por nota. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um dos desconforto social, mas de reconhecimento.
Alguns convidados começaram a perceber que estavam testemunhando algo muito mais profundo do que uma simples demonstração musical. Vincent sentiu um arrepio de apreensão. Havia algo no menino. Postura, a maneira como suas mãos pairavam sobre as chaves, que sugeriram a noite. Não seguiria o roteiro humilhante. Ele havia planejado o que aqueles privilegiados. As pessoas não conseguiam ver que cada palavra condescendente, toda compaixão, olhar, toda tentativa de menosprezá-lo, estava alimentando algo muito mais poderoso do que indignação. Estava despertando o tipo de força que só vem de sofrimento transformado em propósito. David estava prestes a mostrar que subestimar alguém que perdeu tudo é o erro mais perigoso. Alguém pode fazer. A pergunta de David ficou na cabeça. O ar como uma nota suspensa, criando um silêncio desconfortável que fez alguns. Os convidados se mexem em seus assentos. Vincent sentiu uma irritação crescente com o menino. Insubordinação contínua. Chega de barato. Filosofia, Vincent interrompeu, sua voz perdendo completamente sua polidez social. Ou você joga agora ou vai embora. Então nós pode prosseguir com um programa sério para a noite. Margaret Hoteljude. Sussurrado alto o suficiente para ser ouvido. Sinceramente, não sei por que permitimos qualquer um que participe desses eventos. Há uma padrão a ser mantido. David assentiu. Lentamente, suas mãos ainda pairando sobre as chaves. Você está certo sobre os padrões. Eles são muito importantes. A voz dele carregava uma calma que fez o Dr. Webb franziu a testa, como se sentisse algo. Outros ainda não conseguiram perceber. No quinta fila, Deborah Thompson imediatamente reconheceu o tom de seu sobrinho. Voz era a mesma que ele usava antes de resolver problemas matemáticos impossíveis, ou quando ele estava prestes a demonstrar algo que ele estava preparando em segredo. Ela trabalhou no conservatório por muito tempo, o suficiente para saber que David não era apenas talentoso. Ele era prodigioso de certa forma, que poucos entenderam. David, Vincent, insistiu agora claramente perdendo a paciência. Você vai jogar ou não? Porque eu posso garantir que ninguém aqui tem tudo. Noite para suas reflexões existenciais. Na verdade, respondeu David, ajustando seu posição no banco, gostaria de fazer uma pequena alteração à proposta. Em vez disso, da partita número 2, que tal? Algo mais educativo para o público. Vincent riu, com desprezo. Educação. Garoto, você está falando com pessoas que financiam conservatórios inteiros. O que exatamente você poderia nos ensinar? David virou ligeiramente em direção ao público, seu cego. Olhos parecendo ver através do social. Máscaras que todos usavam. Que tal? Demonstrando a diferença entre tocando notas corretamente e tocando música. Um murmúrio percorreu o público. Alguns convidados trocaram olhares perplexos. Olhares enquanto outros pareciam ofendidos por a implicação. Como ele ousa? Patrícia. Wells murmurou para sua assistente como se alguém como ele poderia distinguir entre a técnica superior e o que quer que seja. Ele acha que pode fazer. Vincent sentiu, perdendo o controle da situação. Esse garoto estava claramente tentando manipular o público, criar alguma tipo de momento dramático. Era hora de acabar com essa charada de uma vez por todas. Muito bem, disse Vincent, caminhando até o piano. Já que você quer dar uma aula, vou demonstrar primeiro como funciona a parta. Deve ser tocado por alguém que tenha, na verdade, estudou música. David deu um passo longe do banco, permitindo que Vincent sente-se. O que o famoso pianista não fez. O aviso foi quase imperceptível. Sorriso que cruzou o rosto do menino. Não um de nervosismo, mas de alguém que
Tinha acabado de colocar seu oponente exatamente onde ele o queria. Vincent começou a tocar, com sua precisão técnica habitual. Cada nota estava no lugar certo, cada batida perfeitamente medida. Foi uma impressionante demonstração de habilidade musical, desenvolvido ao longo de décadas de formal treinamento. Enquanto Vincent tocava, David fechou os olhos e fez algo que tinha aprendi anos atrás. Ele memorizou não apenas as notas, mas cada nuance do interpretação, cada escolha estilística, cada micropausa. Em sua mente, ele estava fotografando toda a performance, catalogando todos os elementos que ele poderia usar contra seu oponente. Débora assistiu. Seu sobrinho com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia disso. Concentração. Foi o mesmo que David, exibido quando ele passava horas estudando gravações de mestres mortos há muito tempo, analisando suas interpretações como uma detetive examinando evidências. Dr. Webb, sentado na terceira fileira, também notei algo diferente sobre o menino. Postura. Havia uma tranquilidade nele, que o lembrou do grande artistas antes de definir carreiras. Performances. Uma calma que não veio da resignação, mas da absoluta preparação. Vincent terminou a parte com um floreio dramático, claramente satisfeito consigo mesmo. O público aplaudiram educadamente, alguns comentando sobre sua técnica impecável e madura interpretação. E agora, disse Vincent, levantando-se e gesticulando grandiosamente em direção ao piano. Vamos ver como você interpreta esta peça. Isso está claramente além do seu capacidades. David aproximou-se do banco. Novamente. Mas antes de se sentar, ele fez algo inesperado. Ele se virou para o público e disse antes de começar, eu gostaria que você soubesse algo sobre o música que você acabou de ouvir. Vincent franziu a testa. Do que você está falando? Da partita. O número 2 não foi escrito apenas como um exercício técnico, continuou David, seu voz assumindo uma autoridade que fez toda a sala presta atenção. Bah! Compôs-o como um diálogo com a dor. Cada movimento representa um diferente fase de luto pela perda de seu esposa, Maria Bárbara. Alguns convidados se inclinaram para a frente, intrigado pela mudança em tom. O primeiro movimento, David continuou, representa a negação. A música. Recusar-se a aceitar a realidade da perda. A segunda é a raiva contra Deus, contra o destino, contra a própria música, por não trazer os mortos de volta. Vida. Vincent revirou os olhos. O aluno da primeira série sabe que você não é, impressionando qualquer um com conhecimentos históricos básicos. Contexto. David sorriu novamente, mas desta vez, quando o sorriso chegou aos seus olhos. Você está certo. O contexto histórico é fácil de memorizar, mas experimentar essa dor pessoalmente, isso muda tudo. Ele sentou-se ao piano e colocou seu mãos nas teclas. A diferença, Dr. Sterling, entre sua interpretação e o meu não é técnico. É que você tocou as notas que Bach escreveu. Eu vou para tocar as lágrimas que ele derramou. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer um dos anteriores. Havia um elétrico expectativa no ar, como se todos sentiram que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. No quinto linha, Débora cerrou os punhos. Ela sabia que David não estava apenas prestes a jogar música. Ele estava prestes a entregar sua alma para estranhos que passaram o tempo todo noite subestimando. Foi corajoso e assustador ao mesmo tempo. Vincent permaneceu de pé ao lado do piano, sua expressão oscilando entre irritação e crescimento. Apreensão. Havia algo sobre
A maneira como o menino estava parado, o silêncio. Confiança em seus movimentos que sugeriu que a noite não terminaria como ele tinha planejado. David respirou fundo e fechou os olhos. Em sua mente, ele estava não mais naquela sala cheia de gente que o desprezava. Ele estava de volta àquele dia terrível há 8 anos, quando ele acordou no hospital e descobriu que ele nunca veria os rostos dos seus pais. Novamente, que ele nunca veria nada. Novamente, quando suas mãos tocaram o primeiro notas da partita, algo mágico aconteceu no corredor. Não foi sol. Mesmas notas que Vincent tocou minutos antes. Eram as mesmas notas. Transformado pela experiência vivida, pelo real dor, pela perda genuína que havia moldado cada fibra do ser de David. Isso é, quando todos perceberam que tinham subestimou completamente esse garoto cego da periferia. Não apenas o seu capacidade técnica, mas a emocional profundidade que ele carregava dentro de si, e que ele estava prestes a usar cada grama de sofrimento acumulado para transformar seu humilhação em algo que nenhum deles jamais esqueceria. As primeiras notas que emergiu do piano fez Vincent Sterling recuou involuntariamente. Eles não eram apenas as mesmas notas que ele tinha jogado minutos antes. Eles eram os mesmas notas transfiguradas por uma alma que conheceu a escuridão e encontrou a luz em música. David tocou a partita como se ele estavam falando diretamente com Bach através do séculos. Cada frase musical transportada, o peso da sua própria experiência, negação brutal da perda aos 8 anos de idade, a raiva contra um mundo que o viu apenas como um obstáculo, e finalmente aceitação transformadora que teve. Moldou seu relacionamento sagrado com música. Meu Deus, sussurrou o Dr. Webb, inclinando-se para frente em sua cadeira. Em seu 40 anos de carreira musical, ele nunca tinha ouvido uma apresentação com tanta emoção. Profundidade. Vincent sentiu suas pernas tremerem. A técnica do menino não era apenas impecável, era superior ao seu. As passagens com as quais ele tocou. Esforço concentrado fluiu de David. Dedos como água cristalina, como natural e inevitável como respirar. Margaret Roteljud, que minutos antes tinha zombado da audácia do menino, agora tinha lágrimas escorrendo cuidadosamente por ela. Bochechas maquiadas. A música de David não era apenas tecnicamente perfeito. Foi lugares transformadores e tocantes em sua alma que ela havia esquecido que existia. Como é? Isso é possível? Sussurrou Patricia Wells para sua assistente, com a voz trêmula, com emoção genuína. A resposta veio em a forma da música em si. David não estava apenas interpretando o papel, ele estava recontando sua história através dela. O primeiro movimento tornou-se a narrativa de uma criança que perdeu tudo em um instante. A segunda, a raiva de um adolescente, forçado a navegar em um mundo que o viu como inferior antes mesmo de conhecê-lo. Vincent observou, paralisado, enquanto seu próprio. A interpretação foi sistematicamente desmontado e reconstruído em algo infinitamente mais poderoso. Cada musical escolha que ele fez durante décadas, tecnicamente correto, mas emocionalmente vazio, estava sendo exposto pela matéria-prima, gênio do menino que ele tentou humilhar. Quando David chegou ao terceiro movimento, algo extraordinário aconteceu na sala. O movimento que representa aceitação e transcendência. A filosofia da caixa assumiu uma forma quase dimensão espiritual. David não era mais tocando para o público. Ele estava tocando através deles, conectando cada pessoa em o espaço para a experiência universal de perda e renascimento. Vincent, sussurrou o Dr. Webb, com a voz carregada de admiração.
Isto, rapaz, ele é um dos maiores seres naturais. Talentos que já testemunhei. Vincent sentiu algo se estilhaçar dentro do peito. Não era apenas o seu orgulho. Era toda a estrutura de superioridade que ele tinha construído ao longo de sua vida. Este cego, o garoto negro dos projetos, não era apenas melhor que ele. Ele era melhor que qualquer pianista Vincent já conheceu. A sala inteira estava completamente silenciosa, exceto pela música transcendente, fluindo do piano. Pessoas que vêm lá para exibir seu status social, estavam agora confrontados com algo genuíno e poderoso demais para ser ignorado ou diminuído. David se aproximou do clímax da partita, e foi então que Vincent percebeu toda a extensão de sua própria arrogância. Cada movimento do menino revelou anos de estudo intensivo, disciplina feroz e uma compreensão de música que transcendeu o formal. Educação. Não se tratava de talento amador. Este era um gênio musical que havia sido forjado na adversidade. Ele memorizou nossa conversa inteira, Vincent murmurou para si mesmo. A compreensão o atingiu como um raio. Cada tom condescendente, cada palavra de desprezo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deborah Thompson, na quinta fileira, sorriu através das lágrimas. Ela tinha. Observei David praticar até suas mãos. Sangrado, estude partituras em braille até tarde. À noite, memorizar interpretações de O mestre morreu há muito tempo. Agora, finalmente, o mundo estava testemunhando o que ela sempre tinha. Sabia que existia. Vincent olhou ao redor do quarto e viu sua própria destruição, refletido nos rostos do musical. Elite. Margaret Rothschild o observou, com uma expressão que misturava decepção e desgosto. Dr. Webb balançou a cabeça lentamente, claramente, reavaliando tudo o que ele pensava sobre Vincent Sterling. Como você ousa? Patricia Well sussurrou, com olhar fixo. Em Vincent, tentou humilhar uma criança, com um dom tão extraordinário. Vincent tentou formar uma resposta, mas as palavras morreu em sua garganta. Não havia explicação que pudesse justificar o que ele tinha feito. Ele tentou usar seu posição privilegiada para esmagar um menino que representava tudo o que a música deveria ser: puro, honesto e transformador. David concluiu a partita com uma delicadeza que fez o silêncio que se seguiu parecer sagrado. Suas mãos permaneceram nas teclas. Por um momento, como se estivesse selando um pacto com a música que ele tinha acabado de lançar. Quando ele finalmente se levantou e se virou para encarar o público, não houve triunfo arrogante. Em seu rosto, apenas a dignidade silenciosa de alguém que compartilhou sua alma e sabia. Ele havia homenageado Bai seu próprio jornada. A ovação que se seguiu foi diferente de tudo que o Rum já teve testemunhado. Não foram apenas aplausos. Foi reconhecimento simultâneo, pedido de desculpas e celebração. As pessoas se levantaram como se estavam na presença de algo divino. Vincent ficou imóvel, vendo sua reputação ser reescrita em tempo real. Cada pessoa na sala agora sabia que ele havia tentado esmagar um gênio musical por puro preconceito. Em 15 minutos, David estava completamente destruiu a imagem que Vincent havia passado. Décadas de construção. Sr. Sterling, disse o Dr. Webb, aproximando-se com uma expressão. Aquela mistura de decepção e desprezo. Acho que temos muito o que conversar sobre o futuro do seu contrato com nossa orquestra. Margaret Rothschild pegou o telefone dela e Vincent sabia instintivamente que a notícia de sua humilhação estaria circulando entre a elite cultural antes mesmo de ele partir. O prédio. David se aproximou de Vincent, estendendo a mão. Obrigado pela
Oportunidade de jogar, Dr. Sterling. Às vezes precisamos ser confrontados com nossa própria música para entender quem somos. Realmente são. Vincent apertou a mão do menino. Com dedos trêmulos, finalmente, entendendo que ele tinha acabado de testemunhar não apenas uma performance extraordinária, mas sua própria ruína social completa. Como? David recebeu os parabéns do toda a elite presente, Vincent Sterling, o homem que tentou usar privilégio de esmagar talentos descobertos. Que a música, assim como a justiça, tem a sua própria maneiras de equilibrar a balança da vida. 6 meses depois daquela noite na Lincoln Art, no centro, David Thompson caminhou por os corredores do prestigioso Juilliard Escola de Música como bolsa integral. Estudante. Aos 17 anos, ele se tornou o aluno mais jovem a receber uma bolsa integral. Bolsa de estudos na instituição. História. Dr. Harrison Webb, que testemunhou sua performance devastadora. Tinha pessoalmente assegurado que David recebeu o melhor ensino. Oportunidades disponíveis. Talento como. Isso acontece uma vez a cada geração. Ele repetia para qualquer um que questionasse. Investir tanto em uma criança desde o projetos. A sala de prática onde David passou as manhãs ignorando o Central Park, um forte contraste com a umidade. Porão da igreja onde ele aprendeu a tocar. Mas mais importante do que o entorno era o reconhecimento. Seus professores não o viam como um projeto de caridade, mas como um futuro mestre, que iria enfeitar qualquer palco em que ele realizado. Margaret Hoteljude, que zombou dele naquela noite, agora pessoalmente financiou seu programa de estudos e estabeleceu uma fundação para identificar outros talentos musicais esquecidos em países pobres. Comunidades. Aquele menino me ensinou que privilégio sem propósito é justo desperdício, confessou ela em uma entrevista com o New York Times. Enquanto David floresceu, Vincent Sterling enfrentou uma realidade muito diferente. Seus contratos com grandes orquestras foram canceladas uma por um. O vídeo da apresentação de David e a cruel tentativa de humilhação que o precedeu se tornou viral, causando estragos. Milhões de visualizações e devastador comentários sobre preconceito disfarçados de elitismo cultural. Vincent tentou uma turnê europeia, mas mesmo lá a história o alcançou. Críticos musicais. Escreveu resenhas que questionavam não apenas sua técnica, mas sua humanidade. Sterling toca as notas certas, mas a música não tem a alma que testemunhamos em aquele jovem prodígio, escreveu o crítica influente do Guardian. Patricia Wells, o diretor da fundação, foi forçado a renunciar após audiência pública. Exposição de como ela permitiu a caridade. Eventos se tornem palcos de preconceito. O Conselho de Administração deixou claro que associa a imagem da instituição com discriminação era inaceitável. Sob nenhuma circunstância. Deborah Thompson observou seu sobrinho se preparar para outra apresentação solo na Carnegie Salão, desta vez como artista em destaque. Não era um espectador tolerado. Ela pensou sobre como ocorreu o acidente que havia roubado. Davi também revelou sua visão presente que talvez nunca tivesse florescido em circunstâncias normais. Você não sente raiva do que aconteceu? Ela perguntou enquanto David afinava seu novo violino, um Stradivarius emprestado pelos Hoteljude Fundação. David sorriu, seus dedos encontrando as cordas com a familiaridade de alguém que transformou a adversidade em arte. Tia Vincent Sterling me deu o maior presente da minha vida naquela noite. Ele me deu uma audiência. A ironia não era perdido para ele. Vincent tentou usar sua posição para esmagar um menino que ele considerado inferior,
mas tinha. Criou inadvertidamente a oportunidade para que o verdadeiro gênio musical se revele para o mundo. Na noite do apresentação no Carnegie Hall, David tocou para um público esgotado que incluía celebridades, críticos musicais e pessoas sentadas na primeira fila. Margaret Rothschild, agora um dos mais fervorosos defensores de programas de inclusão musical. Vincent Sterling assistiu à transmissão ao vivo de seu apartamento vazio no Queens, onde ele mudou-se depois de perder sua cobertura em Manhattan. Cada nota tocada por David era uma lembrete de sua própria moral e queda profissional. Quando David terminou sua performance principal, uma devastadora, bela interpretação da mesma parte, que mudou tudo, ele deu um passo ao microfone para agradecer ao público. A música não pertence a nenhum de nós, ele disse, sua voz ecoando através do salão histórico. Ela existe para conectar corações humanos, independentemente de nossa fundo ou aparência. Esse é o verdadeira democracia da arte. A ovação durou 15 minutos. As pessoas choraram abertamente, não apenas pela beleza da música, mas pelo reconhecimento que eles tinham. Testemunhei algo transformador. Lição sobre como o verdadeiro talento sempre encontra o seu caminho, mesmo quando confrontado com o mais cruel dos obstáculos. 2 anos depois, David lançaria seu primeiro álbum, que se tornaria o mais vendido álbum de música clássica da década. Vincent Sterling continuou a dar aulas particulares em uma escola comunitária. Sua carreira internacional permanentemente destruído por sua própria arrogância. A diferença entre eles não era apenas seu sucesso profissional, mas a maneira. Cada um escolheu usar seu talento. David usou sua música para elevar os outros, estabelecendo programas educacionais em comunidades carentes. Vincent usou o seu para se elevar acima dos outros, até que ele descobriu que as alturas construíam sobre preconceitos sempre vem abaixo. A história de David Thompson tornou-se lendário nos círculos musicais, não apenas por seu talento extraordinário, mas para provando a verdadeira excelência artística. Não conhece cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que temem grandeza nos outros. Como David sempre disse aos jovens estudantes que enfrentam discriminação, a melhor vingança não é para destruir aqueles que te machucaram, mas para construir algo maior do que eles poderiam. Já imaginou? Você já testemunhou talento sendo desperdiçado por causa de preconceito? Como você reagiu quando viu a injustiça sendo disfarçada como tradição? Deixe suas experiências no comentário e inscreva-se no canal para mais histórias que provam que isso é verdade. O mérito sempre supera o privilégio vazio.